Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Credit e eu tô aqui mais uma vez para trazer para vocês um vídeo, dessa vez falando sobre o Home Equity novamente, mas focando um pouco mais agora na parte de mitos e coisas que as pessoas comentam e alguns medos que algumas pessoas têm. Tem muita gente que fala, é só coisa para rico, será que eu consigo fazer? Algumas pessoas ficam com medo ou até escutaram de outras pessoas que pode perder o imóvel, até porque você dá seu imóvel como garantia para poder fazer essa modalidade de empréstimo. E eu tô aqui hoje para poder desmistificar alguma dessas coisas e explicar que não é bem assim como as pessoas falam e que pode sim ser a solução para os seus problemas e que muitas das vezes, diria até mais de 90% das vezes, vai ser uma solução muito melhor do que o empréstimo pessoal. Vamos lá? Pois é, pessoal, a gente aqui da Credit acabou vendo de tudo nesse mercado e a gente sabe que muitas das pessoas têm alguns medos que às vezes acabam sendo ilógicos, até por conta de algumas coisas que elas ouviram de outras pessoas ou leram na internet. E a gente está aqui para desmistificar isso e mostrar que nem tudo que se ouve é aquilo que se vê na prática. Um dos medos, por exemplo, vamos começar aqui, a primeira coisa é que você precisa ter um imóvel caro, um imóvel de luxo. Muitas pessoas falam que eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma casa de praia, um imóvel muito caro nesse valor para poder fazer esse tipo de modalidade de empréstimo. E a gente sabe que isso não é verdade, não é necessário ter esse tipo de imóvel, você não precisa ter um imóvel de alto padrão para poder estar apto a realizar o Home Equity, né? A gente vê aqui, você consegue liberar valores de no mínimo 50 mil reais, e se você tiver um imóvel que está na faixa de 250 mil reais, você já está apto a realizar o Home Equity, né? O empréstimo com garantia de imóvel. Então, não é verdade isso é mito que as pessoas falam, que você precisa ter um imóvel caro, e se você está dentro dessa faixa de preço que eu falei, você pode sim realizar o Home Equity, então sempre vale a pena, porque você, ao invés de fazer uma opção muito cara de empréstimo, que são os empréstimos pessoais, sem garantia, você pode realizar um empréstimo onde você vai ter prazos maiores, juros mais baixos, optando por essa modalidade. Uma outra coisa também que a gente vê bastante, pessoas reclamando que é muito burocrático, processo muito burocrático, muitas etapas, é muita coisa para fazer, muito empecilho botado no caminho. Não é verdade, pessoal. Isso é um outro mito que as pessoas falam. Óbvio, é um processo que envolve um bem de alto valor, então, óbvio que ele vai ter uma certa burocracia, tem que ter umas certas análises feitas pelo banco. O banco tem que ver se o imóvel está regularizado, se a documentação pessoal está tudo em dia e se o cliente vai ter condições de arcar com as parcelas mensais do pagamento. Mas tudo isso sendo feito e não é um processo tão burocrático quanto as pessoas falam, ele pode acontecer de maneira bem simples, na verdade. Ele tem um mínimo de burocracia ali, mas porque tem que ter, né? O banco não vai só liberar o dinheiro para o cliente, tem umas análises, tem que ver se está tudo certo, até porque essa é a garantia do banco, então ele tem que ver se está tudo regularizado. Mas não quer dizer que o processo é tão burocrático quanto as pessoas falam e você sempre tem a opção de contar com a ajuda dos especialistas para tornar esse processo ainda mais simples, né? Nós aqui da Credit, por exemplo, temos uma assessoria totalmente gratuita para vocês, onde a gente pode pegar e cuidar de toda essa parte burocrática para simplificá-la ainda mais para vocês. Então não tem por que não contar com esse auxílio se você tem ele disponível para você. E indo para a próxima aqui, a gente pode ver também que demora muito. Esse é um outro que as pessoas acreditam bastante, tem muita gente que realmente acha que é um processo muito demorado. Ele realmente acaba sendo um pouco mais demorado do que alguns outros processos, por ter um processo de vistoria, liberação de crédito. Tudo isso demanda um pouco de tempo, mas não é demorado. Tem pessoas que acham que leva 2, 3, 4 meses para você poder receber, e não é verdade. A gente vê que muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, leva menos de um mês. Ali entre 20 a 30 dias, as pessoas já conseguem sair da parte inicial até o dinheiro na mão, por causa do processo de análise de imóvel, vistoria, aprovação do crédito e assinatura. Tudo isso leva um pouquinho, mas não passa muito disso. Se você contar com a ajuda dos especialistas da Credit, tenho certeza que você vai ver um processo muito mais rápido do que as pessoas costumam dizer por aí, e garanto que você vai ter um processo muito mais simples aí do que a maioria das pessoas. E uma outra coisa também, juros, taxa de juros, né? Falando de dinheiro, não tinha como deixar de falar sobre medo de perder dinheiro, né? Gastar muito dinheiro com juros altos, e isso está muito longe da verdade, pessoal. Essa é a modalidade de empréstimo com a menor taxa de juros do mercado, por conta da garantia. Você está dando um imóvel como garantia. Isso dá uma segurança para o banco. Essa segurança ela é automaticamente convertida em benefícios para você que está contratando. Seja tanto na parte de juros, quanto prazos, valores. Então você vai conseguir valores mais altos, prazos mais longos e juros mais baixos, né? Diferente do que as pessoas têm medo. E se você somar tudo isso, você vai ver que você vai conseguir parcelas muito menores por mês, o que dá um alívio muito maior.
Ah, mas Rodrigo, tem operações aí que vão gastar um pouco de dinheiro, né? Operação de cartório, avaliação do imóvel. Realmente é um custo a mais que você vai ter nesse tipo de modalidade, mas toda modalidade de crédito acaba tendo um custo ali. Essa aqui sempre vai ganhar na parte de economia, né? Você vai gastar menos com juros aqui, mesmo contando com esses outros gastos. A gente está falando aqui de uma taxa de juros de 0,8% a 1,5% ao mês. É muito baixo se você for comparar com o empréstimo pessoal, que vai a 6%, 7%, às vezes mais de 10%, né? Como eu já falei antes. Então, acaba que isso aqui é mito, pessoal. A taxa de juros dele é muito baixa e você não vai encontrar nenhum outro assim. Então, não precisa se preocupar com isso, tá bom? E agora a gente deixou o melhor para o final. Vamos para o último aqui, que é você perde a sua casa. Eu acho que não tem outro medo que as pessoas tenham maior do que esse aqui na hora de fazer um empréstimo com garantia de imóvel, né? Até porque ninguém quer perder um imóvel, né? Isso é muito sério. E não, gente, óbvio, você está botando o imóvel como garantia. Se você não pagar a parcela, desistir do empréstimo, deixar lá, não contactar o banco e esquecer dele, a execução do imóvel é inevitável. Só que o banco não quer isso, gente. Muita gente tem medo de, não posso atrasar uma parcela, senão um banco vai levar minha casa. Não, isso não acontece, a gente não vê isso acontecer. Não é do interesse do banco executar o imóvel. Ele não quer vender o seu imóvel para quitar o resto do empréstimo. Como é que o banco ganha dinheiro em cima do empréstimo? Todo mês ele vai receber uma porcentagem de juros em cima do valor. E se você pegar um dinheiro agora e quitar o empréstimo nesse mês, o banco para de ganhar. Ele vai receber o valor que você está devendo, o restante, mas ele para de ganhar juros em cima desse valor. Então o interesse do banco é ganhar os juros mensal. Se você está lá fazendo um empréstimo de 20 anos e em 5 anos para de pagar, o banco, se ele vender o seu imóvel e quitar ele para de receber os juros, ele só vai receber o valor que você devia restante a ele. Se você teve um mês ali que você se apertou, não conseguiu pagar e ajeitou no mês seguinte, conversou com o banco, renegociou, qualquer problema que teve aí, que você correu atrás de ajeitar o problema, o banco vai ser compreensível e ele vai tentar renegociar com você, até porque o banco quer manter esse empréstimo acontecendo. Esse é o interesse do banco. Ele quer receber os juros mensal dele até quitar esse empréstimo. Ele não quer vender o seu imóvel. Isso não é do interesse do banco. Então pode ficar despreocupado se você não estiver abandonando realmente as parcelas ali, esquecendo e fala não vou pagar e não quero mais. Você não corre esse risco aqui. Isso aqui é uma coisa que realmente é para casos extremos quando acontece a execução do imóvel. Então esse aqui é um mito de que as pessoas falam que é perigoso, hein? Vai deixar de pagar um mês, vai perder o imóvel. Não é verdade, isso é mito, isso não acontece, isso não é o que se vê na prática, tá bom? Então, pessoal, baseado nisso tudo, você tem que levar em consideração que você não pode deixar o mito e o medo de coisas que nem são verdades impedir que você agarre oportunidades reais, né? Tudo que a gente falou aqui até agora são mitos que as pessoas escutam, mitos que as pessoas veem na internet e elas acabam deixando de optar por uma modalidade que é muito mais vantajosa para ela por causa de medos que são irreais. Então, você não vai deixar de aproveitar, 60% do valor do imóvel. Se você estiver falando aí de um imóvel de 1 milhão, a gente está falando de até 600 mil reais liberados. Sei que não é o caso de todo mundo, um imóvel de 1 milhão de reais, mas 60% do valor de qualquer imóvel aí que esteja acima de 250, geralmente é muito mais do que os valores liberados por empréstimos sem garantias, né? Empréstimos pessoais. Taxas anuais, 15% ao ano, dá em torno de 1 e pouco, 1,20% ao mês ali, uma média de 1,5% até no máximo. 20 anos de prazo para pagar, prazos muito longos são o quê? São parcelas menores mensais. Então é um monte de vantagens, são vantagens muito maiores do que qualquer outra modalidade de empréstimo que muitas pessoas deixam de aproveitar por conta de medo de coisas que não são reais, pessoal. Sempre contar com a ajuda de especialistas que podem ajudar a gente na hora de fazer essas opções, como a própria Créditos, né? Toda a nossa equipe de especialistas está aqui disponível para ajudar vocês, caso queira fazer o Home Equity, e sem custo adicional nenhum. A nossa equipe recebe do banco, não do cliente, então a nossa missão com os clientes é justamente ajudar eles a conseguir a melhor oportunidade possível do mercado. Então é isso, pessoal. A gente conseguiu ver hoje aqui e descobrir que alguns mitos que a gente escuta não são verdades, a gente não precisa de imóveis muito caros, o processo não é tão burocrático quanto as pessoas estão falando e a gente pode ter auxílio de equipes que vão ajudar a gente a tornar ainda mais prático. Não é tão demorado, eu sei que ele demora um pouco mais que o normal para alguns outros processos, mas ele não é esse monstro aí de meses que as pessoas falam que ele é.
você não vai perder sua casa se você não abandonar o pagamento, né? Se você seguir ali, o banco está sempre disposto a renegociar com você e poder te dar todo o auxílio também. E a equipe da Crédito também está aqui sempre disposta a te ajudar. Os especialistas da Crédito, pode contar com eles, manda mensagem pra gente, a gente vai ajudar vocês em todo passo a passo. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado bastante, espero ter desmistificado um pouquinho isso aqui e mostrado que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mostrar que todas essas coisas que as pessoas falam e outras são mitos e que é um processo muito vantajoso quando você pesquisa bem e entende o produto que você está consumindo. Então eu espero ter ajudado vocês, tirado todas as dúvidas. Lembrando, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai fazer questão de ajudar e responder todos vocês. E lembrando, pessoal, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever para receber mais conteúdo sobre o mercado financeiro e imobiliário. A gente está cheio de conteúdos aqui, tem vários vídeos aqui prontinhos já para poder enviar para vocês, com muito conteúdo legal e várias dicas valiosas para quem está querendo entrar nesse mercado. E é isso. Fico até a próxima. Tchau!